Boa tarde a todos. Bom, vamos dar continuidade então aos nossos seminários do PPMEC, Programação de Sistemas Mecatrônicos. Hoje em formato de webinário e temos nosso convidado, o professor Eugênio Fortaleza, ele professor do PPMEC. O professor Eugênio, ele tem graduação em Engenharia de Controle e Automação pela Unicamp, no Brasil. Fez mestrado em Engenharia de Controle e Automação pela Escola Superior de Engenharias de Annecy, na França, e doutorado em Matemática e Controle pela Escola Nacional Superior de Minas de Paris, também na França. O professor Eugênio tem uma boa experiência, né, no desenvolvimento de sistemas de controle e otimização para a exploração de petróleo, e então ele vai realizar este webinário, certo, sobre essa temática. Então, Eugênio, está contigo a palavra, tá? E uma boa apresentação, tá bom? Muito obrigado, Daniel. É um imenso prazer estar aqui com vocês hoje. Eu que fui coordenador até não muito tempo atrás do programa e compartilhar agora como pesquisador, né, do programa, a experiência, né? Eu gostaria de, primeiro, falar um pouquinho da minha trajetória, porque eu acho que o que a gente acaba fazendo hoje é fruto das escolhas que a gente fez no passado e vai direcionando nossa carreira e nossa visão de mundo e como a gente resolve os problemas que nos são postos, né? Eu, como o professor Daniel falou, eu fiz a Unicamp, né? E depois eu tive a oportunidade de fazer mestrado fora e eu sempre busquei uma aplicação mais prática, né? Então, no meu tempo de mestrado, eu fui um dos poucos lá na universidade que tinham projetos com indústria, tinha projeto com indústria, né? Participava de um projeto com indústria. Eu trabalhava num projeto com a Cert Metal, ela depois veio a ser comprada por outra empresa, mas era uma empresa de controle e automação, né, para a produção de aço. Então, eles tinham um foco muito grande em controlar melhorar a performance dos controladores para permitir uma maior produtividade. E só um momentinho aqui. Vai transcorrer melhor daqui para frente. E então, depois eu fiz meu doutorado, que foi na Escola de Minas de Paris, em parceria com o Instituto Francês de Petróleo, né, uma empresa de pesquisa francesa, projeto financiado por outra empresa de equipamentos subsea, né? Então, quando eu voltei para o Brasil, eu tinha esse viés, né, de fazer alguma coisa mais aplicada, e nesse contexto, vale a pena destacar a legislação brasileira que prevê 1% do ganho da receita bruta, né? Não é do lucro, é de tudo que se ganha antes de tirar as despesas com a produção dos campos, dos grandes campos, né? Tipo, os campos de grande produção, desculpa, de petróleo no país, todos esses campos têm a previsão de 1% para pesquisa. 0,5%, até 0,5% pode ser gasto com pesquisa interna na própria empresa, mas pelo menos 0,4% tem que ser gasto com pesquisa nas universidades, né? E eu acho que é pelo menos 0,1 e até 0,2%. Não, pelo menos 0,1 ou 0,2% desse valor tem que ser gasto com pequenas empresas. Então, minha pesquisa é em parceria com as empresas de petróleo, que tem esse valor que pode parecer pouco, mas como é do bruto dos campos de grande produção, é um valor significativo. No total de todas as empresas, esse 1% hoje em dia roda na casa dos 500 milhões anual, né? Então serve de dica aí para outros que venham a se transformar em professores
ou até donos de pequenas empresas que querem empreender, né? Um canal para acessar esse mundo do petróleo se dá através desses projetos de P&D. A Petrobras às vezes lançou, né, ao longo dos últimos anos, editais para startup, editais para universidades, né, demandas espontâneas de pesquisa. E as outras empresas, normalmente, como elas não são de economia mista, é mais no contato, né? Você tem que entrar no site, entrar em contato, apresentar sua empresa, apresentar seu projeto, buscar nas feiras, né? Um grande catalisador desses contatos são as feiras que ocorrem anualmente no Rio, né? O Rio Engués e o OTC Brasil. Então, são oportunidades para tentar alavancar financiamentos como os quais financiaram aí a pesquisa que eu vou apresentar. Então, eu acho que é interessante essa dica para quem não conhece. E, por outro lado, uma vez um aluno perguntou: professor, por que que seu laboratório consegue esses financiamentos? E eu falei: eu acho que o segredo é tentar calçar o sapato das pessoas, tentar se colocar na posição deles e tentar entender quais motivos, quais as necessidades, os pain points, como chamam, né? O que é que incomoda eles, o que é que impede eles de ter uma performance melhor. E aí, quando você entende isso, é o primeiro passo e o mais difícil para tentar o segundo passo, que é como ajudar essas pessoas com esses problemas, usando o conhecimento que você dispõe. Então, eu acredito que esses são os dois passos principais para alguém que almeja fazer pesquisa aplicada, né? E dito isso, eu acho que a gente pode passar para a apresentação técnica do meu trabalho aí nessa área, aos longos, ao longo aí de 10, 12 anos de UNB. E, por favor, sintam-se à vontade para perguntar, tirar dúvidas. Eu acredito que o mais interessante aqui é, mais do que trocar informação técnica, é trocar experiência. Informação técnica, se vocês se interessarem por alguma coisa, vocês podem ler o artigo, vocês podem mandar um e-mail e a gente pode pontualmente as questões técnicas a dirimir, é, esclarecer, né? Mas o interessante aqui, eu acho que é tentar identificar como acontece a exploração de petróleo e quais são as necessidades deles, né? O tipo, como eu consegui me inserir em alguns pontos dessas necessidades e ver se inspira que outros também consigam, certo? Bom, esse que é fogo do online, né? Ninguém tem câmera aberta, a gente não sabe nem a reação das pessoas, mas espero que estejam gostando dessa breve introdução. Vamos passar à apresentação técnica em si. Eu imagino que vocês conseguem ver minha câmera. Sim, tá aparecendo. Obrigado. Conseguimos, Eugênio. Certo. Então, o laboratório de petróleo e mecânica, né? Ele fica atualmente no Infralab, no prédio que é da Civil, que gentilmente eles cedem um espaço para mim e gentilmente eu ajudo com eles lá no prédio, né? Então, a gente trabalha principalmente com controle de sistemas, simulação numérica desses sistemas, né, para validar o controlador e modelar, e otimização de processos. Esse dado está desatualizado. Eu estava contando hoje, se contar desde alunos de PIBIC até aluno de pós-doc, são 18 alunos, né, lá no laboratório. Só para dar uma ideia, os projetos concluídos, né, ao longo desses 12 anos, a gente teve um projeto longo, de 5 anos, de formação de recursos humanos com a Petrobras para a parte de offshore, né, exploração em alto mar, um projeto de reservatório
com a Chevron Brasil, né, na época que ela era operadora do Campo de Frade. Posterior, eles venderam esse Campo de Frade para a Prio, né, Petróleo Rio, e passar a ficar sem ter obrigação de investimento de pesquisa. Os projetos concluídos, a gente vai apresentar os resultados aqui de maneira breve sobre um projeto de otimização de reservatório de petróleo, gestão de reservatório, com a Repsol Sinopec Brasil, um projeto de filtragem e tratamento de sinal em tempo real, é uma coisa bem mecatrônica, bem do escopo do programa, né? Acho que vários professores podiam estar coordenando um projeto nesse estilo, né? Aqui do programa. É um projeto que foi concluído em Petrobras e a gente agora está na fase de contratação de uma segunda fase desse projeto. Andamento, a gente tem a segunda fase do projeto de reservatório, né? Que é adequar, né? Solicitaram alguns elementos para adequar a teoria aos casos do pré-sal brasileiro. E, por último, recém-contratado, né? Está fazendo 2 meses amanhã, um projeto de otimização da geração de energia hidrelétrica, no caso de Furnas, né? Empresa hidrelétrica, né? E, e avaliação, né? Dos custos e oportunidades ligados a esse novo contexto de, de uma geração de energia no Brasil que você deixa de ter uma matriz com energias que você produz na hora que quer. A hidrelétrica, você liga e desliga a turbina, né? Você deixa a água passar ou não na hora que você deseja. Só na hora que a barragem está totalmente cheia, que aí você tem que deixar passar a água de qualquer jeito. E as termoelétricas que você pode ligar e desligar. A gente entra no novo conceito de geração de energia, que você tem fontes eólicas e solares que você não consegue gerar energia quando está de noite, ou seja, você só gera energia quando a natureza quer, né? E a mesma coisa o vento, só gera energia quando o vento está disponível. Bom, de uma maneira geral, desculpa, o que eu faço aqui? Agora sim. Aqui, um dos primeiros, no quadro do Programa de Formação de Recursos Humanos, eu dei continuidade à minha pesquisa na área de instalação de equipamentos submarinos. Hoje em dia, para instalar um equipamento, você desloca a plataforma, o cara fica meio que num joystick, como se fosse um videogame, deslocando a plataforma e tentando fazer com que o equipamento na ponta do cabo chegue na posição desejada. Só um momento. Só um momento. Desculpa, coisas do home office. Né? Esse horário de almoço. Desculpa. Desculpa. Deixa eu... Agora sim. Então, nesse contexto, queria saber como fazer desaparecer isso. Mas, nesse contexto, a gente tenta posicionar esperança. Então, nesse contexto,
a gente desenvolveu teoria de controle baseada na simulação numérica, na resolução analítica, desculpa, da equação diferencial parcial para calcular qual movimento de topo seria necessário, né? Que é esse movimento em preto, para gerar o movimento de fundo desejado, que é dada a condição inicial, chegar sem oscilação numa deslocar, né, a posição da ponta da carga lá embaixo, no fundo marinho, de uma condição inicial dada até o ponto desejado sem oscilação. Isso daqui foi validado numa bancada experimental, né? Fica até no laboratório do professor Caribé, quem anda lá pelo Graco. E a gente fez, desculpa, a validação, dando uma trajetória de referência que a gente deveria obter, qual o gerar uma trajetória que acompanhe, né, e faça com que o sistema se estabilize, que é no caso dessa curva azul, ao valor desejado, permitindo a instalação. Aqui a gente tem um artigo na Ocean Engineering, né? Não sei se vocês já tiveram palestra falando da importância dos artigos e como avaliar a relevância dos artigos. Hoje em dia a gente tem como indicador o highest percentile do Scopus, né? Esse jornal acho que tem 90 e poucos por cento na escala de 0 a 100. E aqui entra um projeto bem mecatrônico, que era uma demanda da Petrobras, né? Que era a seguinte: eles têm um grande problema na Petrobras, quase toda a indústria de processo, né? Que um controle reativo, um controle que faz o sistema convergir rapidamente para a condição desejada, frequentemente é um controle forte, né, que oscila bastante. Você vai, para qualquer variaçãozinha, você vai gerar de saída, né, por exemplo, temperatura, você vai gerar uma grande variação na velocidade de funcionamento do ar-condicionado. E isso é ruim, porque essas variações de velocidade em máquinas rotativas geram vibrações, geram desgaste, e principalmente quando você tem um sistema que é controlado por válvulas, essas fortes variações geram um desgaste nas válvulas muito grande, né? E aí a gente tinha essa demanda da Petrobras, que eles queriam que a saída do sistema permanecesse inalterada, ou seja, que o sistema filtrasse muito pouco quando existisse uma perturbação de fato, e no caso do ruído, quando só existisse ruído, que o sistema se comportasse de uma maneira, um controlador que se comportasse de uma maneira extremamente suave, né? E aí a, a solução que a gente propôs para esse desafio foi não mexer no controle, porque o controle dizer o que é ganho grande, o que é ganho pequeno depende da planta. Ah, eu vou variar de 1% a intensidade do ar-condicionado, eu vou variar de 1% a posição de uma válvula, é, traz impactos para os sistemas que estão inseridos totalmente diferentes, né? Então, dizer o que é grande e o que é pequeno é extremamente complexo do ponto de vista controlador. A solução que a gente propôs foi se basear num dado do sensor, na especificação do sensor, e tentar avaliar se a perturbação é grande ou pequena em relação ao ruído do sensor, que é um dado facilmente disponível. Na indústria, muitas vezes você não tem modelo, você não tem previsão de perturbação, ou tipo, cada planta tem ganhos diferentes de acordo com o tempo de resposta dela. Mas essa informação do sensor é uma informação relativamente disponível, né? Então, a nossa proposição, que foi vencedora para ganhar o contrato, foi de se basear, considerar como conhecido o sensor, o dado do sensor, e atacar um problema considerando se o erro, né, entre o valor desejado e o obtido é grande ou pequeno em relação ao sensor. E aí, isso é interessante, que o nosso primeiro approach foi de propor um filtro de calma adaptativo, né, uma solução mais clássica, mais convencional, digamos assim, onde a gente
Para quem não conhece o Fitkalma, né, o Fitkalma ele funciona sobre a suposição de que você é conhecido a intensidade da perturbação, né, do evento físico, por exemplo, numa sala que tem ar-condicionado, as pessoas que entram e saem, a intensidade de entra e sai de pessoas naquela sala, e é suposto que se conhece também a precisão do sensor de temperatura, né? Então, você vai ter variações de temperatura devido ao entra e sai de pessoas e variações de temperatura devido ao erro do sensor, né? E o filtro de calma, ele é o estimador ótimo, é o filtro ótimo, dadas essas condições. Então, nosso primeiro reflexo foi: vamos pegar um filtro de calma que o entra e sai das pessoas é desconhecido. A gente conhece o erro do sensor e o entra e sai das pessoas é desconhecido. E vamos estimar em tempo real o entra e sai das pessoas. E aí, a partir daí, quando tem muita variação, ou porque você mudou a temperatura desejada, né, o filtro vai filtrar pouco, você vai ter um controle bem agressivo, vai gerar desgaste nos atuadores, é claro, mas vai fazer com que seu sistema parta rápido na direção desejada. E à medida que esse erro vai estatisticamente perdendo pertinência, né, a perturbação vai ficando pequena, o seu controle fica super suave, que é essa curva preta, em detrimento a um filtro de calma tradicional, que seria essa curva vermelha, né? E aí o sistema passa, desculpa, passa a economizar o seu atuador, evitando a falha dele, aumentando a segurança da plataforma, da refinaria e assim por diante, né? E aí é interessante, porque nesse projeto a gente assinou, a gente apresentou a teoria, está se preparando para aplicar, e o pessoal da Petrobras, e isso que é legal, né, de ter uma parceria com a empresa, com a indústria, é que eles apresentam as demandas e a realidade, eles demandam a solução para a realidade deles, né, e não para a realidade que você imagina. E eles falaram: professor, a gente não tem modelo, a gente não tem equação que representa a refinaria, a gente não tem equação que representa o loop de água no sistema de bombeamento. Na grande maioria dos casos, a gente não tem modelo. Você teria alguma coisa que mantesse o controle que já existisse nos momentos críticos e que, nos momentos que o erro é pequeno, tivesse um comportamento suave, né? Isso é fundamental, a gente recuperar o comportamento inicial, porque são plantas que estão em funcionamento, muitas vezes, e as pessoas que estão lá no operacional, elas têm receio de mudar o que está funcionando. Imagine uma plataforma aí de 150 mil barris por dia de óleo, né? Você vai mexer para dar errado e parar uma produção de 150 mil barris por dia, né? Barril de pré-sal rodando os US$ 95, né? Vamos botar 140 mil, uns US$ 14 milhões por dia, né? Então, é uma coisa que as pessoas, com razão, são bem reticentes à mudança, por questão de segurança. E aí, o desafio foi esse, foi, na segunda fase do projeto, propor algo que recuperasse o lado bom do que eles tinham e só influenciasse no desgaste de atuador. Para esse caso, onde não era disponível o modelo, as equações do sistema, né? E aí a gente partiu, né, de um modelo de Kalman filtro adaptado para um filtro estatístico, puramente estatístico, onde a gente se dizia: poxa, você mede o erro de uma unidade, você vai tratar do mesmo jeito se o ruído do sensor é de mais ou menos meio ou de mais ou menos 2, né? Então a gente viu que os sistemas atuais de filtragem clássicos, né, livres de modelo, são sistemas de base frequencial, que eles atenuam frequências altas e deixam passar frequências baixas. E o que a gente queria era analisar de acordo com a pertinência estatística, né? O resultado aqui, a gente vai detalhar para frente, né? Mas, desculpa.
Aqui a gente tem simulações numéricas do fio de calma. O aparato experimental que a gente usa para validar, fica na elétrica, parceiro nosso de projeto. Um sistema de 2 tanques em cascata, né? Básico. E aqui a gente tem resultados numéricos desse filtro, onde o... Desculpa, eu vou ter que apresentar assim. Vai ter que ser assim. Por que essa barra não baixa? Bom, vai ser assim, paciente. Vocês Pode ser conseguem assim, enxergar não, assim? não tem problema, Eugênio. Pode ser assim, que está bem. Bom, então aqui são índices de entrada e saída. Esse índice aqui mostra a qualidade da entrada. Quanto menor, melhor. E aqui mostra a qualidade da saída. A gente vê que a qualidade da saída, da entrada com o filtro é melhor. Tipo, esse índice cai pela metade. Tipo, o ruído da entrada é reduzido pela metade. E o índice de saída é praticamente idêntico. Você tem 1,512 e na terceira casa significativa, né? Você tem 1,511 com o filtro. É ligeiramente melhorado, mas o requisito de se ter uma solução que mantesse a performance idêntica, praticamente idêntica ao anterior, foi cumprido. Bom, no slide seguinte, a gente passa aos resultados experimentais, que a gente tem um resultado melhor na saída de 8,1. Aqui já é na segunda casa significativa, né? Segundo o algoritmo, passa para 80. E aqui é 10 a quarta, seria um 14, que passa para 4,5. A gente observa que esse filtro, na prática, ele tem um resultado melhor do que na teoria, e a gente atribui a isso ao fato que o modelo teórico, ele, por exemplo, você considera um sistema de 2 tanques. Você tem a inércia e o comportamento dinâmico do tanque que sobe de nível e desce de nível. Mas você não considera as dinâmicas rápidas ligadas ao inversor de frequência, o delay de transmissão, a bomba, a vibração da bomba, a inércia da bomba. Todas essas são frequências, são elementos de alta frequência que são ignorados, né? E quando você filtra bem, você evita de excitar essas altas frequências e você traz um ganho de performance nesse sentido, por não excitar essas frequências, que aqui essa aqui diferença do 81 para o 80 e uma redução que a gente esperava de 50% e que na prática é uma redução da ordem de 2/3, né, desses índices de ruído na entrada e na saída. Bom, uma segunda bancada com a ponte rolante, né? Aqui o índice de saída sem filtro com filtro bastante parecidos e o índice de entrada, a redução do sinal de controle, a gente observa bem nesse topo como responde rápido todos dois. E já aqui você vê a linha vermelha, que é muito mais suave, mesmo no transiente, e depois que chega no estacionário, ela praticamente fica em zero, garantindo um resultado bem mais satisfatório do ponto de vista de desgaste. Isso daqui foi implementado na refinaria Alberto Pasqualini. Esses são dados um pouco mais antigos, eu ainda não recebi da Petrobras, na real, nem sei se vou receber deles, os dados das plataformas de petróleo, mas essa técnica já tem norma técnica interna da Petrobras recomendando o uso desse filtro em todo sistema que não tiver modelo disponível, tanto para as refinarias como para as plataformas de petróleo. Aqui a gente tem os dados uma primeira planta que foi usado, né? Aqui a gente tem a saída do sistema, o vermelho seria o valor de referência desejado e o azul é o valor medido. A gente observa que além do ruído, você tem muita excitação. Só um momento. Mil desculpas, senhores. Hoje está difícil. Mas
a gente vê que não somente quando ligou, tem um pontinho, uma linha aqui, que determina quando é ligado o filtro, né? E aí, a partir do momento que liga, a gente tem não somente um controle muito mais suave do que o anterior, mas também uma saída muito mais suave, por causa dessa questão da excitação das frequências mais rápidas. Uma outra questão que a gente começou já lá no projeto da Chevron, desculpa, foi a otimização do reservatório de petróleo. O reservatório de petróleo, quando você começa a produzir petróleo, por exemplo, né, pode ter um influxo de gás ou de água. O gás é mais leve que a água. Não, o gás é mais leve que o óleo, desculpa, ele fica em cima. Então, quando você começa a produzir o óleo, o gás tende a descer e tentar invadir essa zona de óleo. Para quem não é familiarizado com o tema, né? As pessoas falam, mas o gás não dá dinheiro? Dá, mas o gás é muito mais valioso expandindo e empurrando o petróleo para o poço do que sendo produzido. Depois que você termina de produzir o petróleo, aí sim, você quer produzir o gás. Mas enquanto isso, você quer manter o gás lá embaixo, expandindo, empurrando o petróleo para o poço, e só depois que o petróleo, tipo, não tem mais petróleo praticamente, que você vai se interessar por produzir gás. Um reservatório de óleo e gás, né? Se for um reservatório só de gás, é claro que você vai produzir o gás primeiro. Vai produzir o que tem lá e rentabilizar isso. E aqui a gente fez uma sequência de aparatos experimentais, né? Isso foi o tempo de Chevron. Toda a parte de automação da bancada, visão computacional para detectar esse formato do cone e assim por diante, do cone de gás. Aqui a gente está produzindo, retirando num ponto e colocando em outro e vendo essa curva do nível do reservatório. Aqui outro do nível do reservatório e, né, aqui a gente está extraindo nesse ponto escuro, né? Então você tem toda a superfície. Mas é interessante que a gente começou, como no outro projeto, a gente começou fazendo o que a gente sabe de controle, né? Mas o problema do reservatório é um problema muito mais complexo, porque o reservatório é heterogêneo, você não tem uma separação clara de água e gás, né? De água de um lado embaixo e gás em cima. Você tem uma mistura dos três fluidos, né, do petróleo. E a gente começou a analisar o problema como a indústria analisa, né? Dado um poço, só para você ter uma noção, dado um poço, e você pode usar 10 vazões diferentes, por exemplo. E você espera produzir 10 anos e pode mudar a vazão a cada mês. Isso daí gera uma análise combinatória de 10 a 120 possibilidades de soluções para esse problema discreto, né? Discreto no tempo e discreto no espaço de escolha. 10 a 120 possibilidades, só para dar uma noção, 10 a 26 são todas as gotas de água dos oceanos e mares. Então, 10 a 20, 120 são infinitos oceanos de oceanos aí, de possibilidades, né? Então, a gente, dentro do que a gente fez e observou no reservatório de petróleo, a gente percebeu que existia uma relação entre a boa estratégia de produção local. A gente definiu isso para aquele sistema simplificado de cone, que para cada situação que você tivesse do cone de óleo, de gás, você tinha uma solução ótima local que te guiava para o ótimo global. Ou seja, você não precisava saber como você vai produzir daqui a 10 anos. Naquele sistema simplificado, você precisava saber somente se como produzir no próximo segundo, se você devia aumentar ou diminuir a produção, né? Então, você tinha uma árvore de decisão a cada segundo, que isso cresce de maneira exponencial, e a gente propôs a solução de, dado em um momento inicial, avaliar se você devia aumentar ou diminuir, produzir com vazão alta ou baixa. E aí, no instante seguinte, você avaliava se você deveria produzir com
vazão alta ou baixa. Então, essa árvore binária, com custos de simulação de duas possibilidades, a gente varria ela inteira. Porque já no primeiro instante, você diz vazão alta ou baixa? Baixa. Então, no segundo instante, você já descarta metade dela, e assim sucessivamente. E com custo de duas simulações, você resolve um problema que tinha um custo de pesquisa, né, de um número infinito de soluções. Do ponto de vista matemático, isso representava, ou representa, né, você transformar um espaço de procura não convexo, onde você analisando localmente aqui, você nunca vai chegar no ótimo, porque você vai se distanciar dessa região, para o espaço de procura convexo, onde, independente do seu ponto, se você analisa localmente, o gradiente vai ligar você à condição de produção ótima. No caso do cone, era uma relação entre o avanço do cone e a produção de óleo, né, o dinheiro gerado. Nos casos reais, que você tem uma mistura, a gente propôs uma relação entre o dinheiro gerado, né, com o óleo, e o quanto você reduziu a vida do reservatório. Porque cada poço ele fecha quando chega a um máximo de água. Quando você passa, por exemplo, a produzir 90% de água, o trabalho que você tem tratando esse 90% de água não justifica economicamente, né, o custo desse tratamento não justifica a produção de um barril de petróleo, de 10% do volume de barril de petróleo. Né? Então, você produz 9 barris de água, seu trabalho para você tratar essa água e reinjetar não justifica economicamente, o gasto é maior do que o lucro com um barril de petróleo. Então, a gente disse, e se a gente analisasse dinheiro gerado por poço em detrimento quanto, tipo, um poço produziu mais na estratégia 1 do que na 2. Mas ele reduziu em, sei lá, 80% a vida dele, enquanto na estratégia 2 ele reduziu de 10% a vida dele. E ele produziu metade. Então, essa relação entre o quanto você reduz a vida do reservatório, que é um recurso finito e não renovável, né? E o quanto de dinheiro você está lucrando nesse período de tempo analisado, permite aumentar a convexidade. A gente não tem prova matemática da convexidade, mas a gente observa que essa análise local permite gerar ótimos do problema. E aí a gente começou a aplicar isso na fase 1 do projeto, com a Repsol, né? Esse insight. E a gente vê o vermelho é sem controle, o preto é a produção com controle, sugerido na bibliografia, e a solução da gente. E a gente observou que essa solução, além de ser comparado, porque claro que eles não procuram todas as soluções possíveis, né? É, as outras estratégias concorrentes, né, da indústria. Mas além de ser na ordem de 100 vezes mais rápido computacionalmente, como ele faz análise local, ele não tem medo de no começo produzir forte. Então tem um retorno sobre o investimento extremamente importante, que é o que as empresas buscam também, além de lucrar muito rápido. Aqui a gente tem por exemplo, uma amostra dos gráficos de produção de óleo para um poço dado, né? Aqui no poço 1, o otimizado da gente e o sem controle vermelho. É claro que esse preto aqui ele vai continuar produzindo por anos e anos, vai até 10 anos, né, de produção. Mas, no curto prazo, o ganho é significativo. Um outro reservatório, né, onde a gente aplicou. Esses resultados agora são resultados que a gente tem novos reservatórios, né? Esses resultados, esses slides são do começo do ano, que com essa fase 2 a gente está aplicando não somente nos casos reais, né? Não somente nos casos de referência, como também modelos da companhia para casos reais de campos que eles obtêm. E a gente espera no futuro próximo nossa estratégia está sendo usada nos campos reais. Bom, muito obrigado. Desculpe todas as intercorrências. Esse horário de meio-dia temos compromissos, né, pessoais, infelizmente, mas eu agradeço
pela atenção e gostaria muito de estar aqui agora para responder as perguntas e as dúvidas, as curiosidades que vocês possam ter. Muito obrigado, Eugênio. Muito legal a tua apresentação. Compreendemos perfeitamente essa interrupção. Não te preocupes, tá? Todos passamos por isso, e mais ainda nesse horário de meio-dia, né? Perfeitamente compreensível. E muito interessante, Eugênio, todas as aplicações, certo, que nos mostraste. Fico fato impressionado pelo grau de aplicação que tem os teus projetos, né? Tem não só financiamento por parte de empresas, mas aplicando soluções já nas empresas, né? Que isso é algo muito raro de ver, né? Onde alguma solução, alguma tecnologia desenvolvida pelo programa esteja já em aplicação, né? Muito, muito bom, muito positivo. Eu fiz uma série de anotações aqui, perguntas, mas eu gostaria de passar primeiro a palavra para a plateia. Deixa eu fazer um Então, comentário em sim, cima do seu. Como eu claro. falei, você tem que entender a necessidade da pessoa. E a primeira necessidade que as pessoas têm é de ter alguma. Não precisa ser, tipo, você não precisa ter a solução ótima, definitiva, que vai ser a melhor de todas que ele vai usar para sempre. Quando o sapato está apertando, a primeira coisa que eles querem é um sapato maior. E se você fornece um sapato maior e dá certo, eles se beneficiam disso na prática, aí sim, com um sapato mais confortável, eles vão ter paciência e confiança de propor e apoiar projetos que mais ambiciosos, com um ponto de vista teórico mais avançado, que vão dar o sapato perfeito anatômico para cada um. Excelente, isso mesmo. Muito bem. Então, é, antes de passar a palavra para a plateia, perguntas, não sei se tem perguntas técnicas, eu gostaria de fazer uma pergunta mais sobre a tua experiência, a tua vivência captando recursos Uhum, destas tipos de empresas, certo, do setor de petróleo e gás, né? uhum, Ah, e a minha pergunta é esse primeiro contato com as empresas. Como tu fazes esse primeiro contato? Muitas vezes os professores que estamos começando nossa carreira temos dificuldade, né? essa E ainda, dificuldade. e ainda por cima, o pessoal também de startup, né? Muitos alunos saem do programa e colocam startups. Cara, o meu projeto, meu primeiro projeto é Petrobras. Tinha um ex-aluno, né? Foi passivo. Tinha um ex-aluno da mecânica da UNB que vendo esses programas de formação de recursos humanos, ele fez questão de vir no departamento da mídia mecânica apresentar e aí fica a lição, né? De plantar boas relações. O departamento plantou boas relações com esse aluno, o aluno tinha um apreço pelo departamento, ele falou, cara, se vai ter um programa de formação de recursos humanos, o departamento que eu fiz, que me deu a formação, merece ter um. Ele foi no departamento, chegou e falou, eu tenho esse programa, mandem para mim que eu vou desenrolar. Eu vou tentar aprovar um programa para vocês. E aí, quando eu vi a oportunidade, eu me organizei. O departamento se dividiu nos dois programas de pós, né, que eles tinham, e fizeram-se dois projetos. E esse daí foi, tipo, foi passivo. A oportunidade bateu na porta, literalmente, e eu tive o reflexo de não deixar passar. O projeto da Chevron. Eu fui no congresso, eu fui no Rio Gas, visitei os estantes, conheci as pessoas davam na época um cartão de visita, hoje em dia a gente procura no LinkedIn, e depois eu entrei em contato, eu enviei um projeto de umas 5 páginas, dizendo assim, eu quero estudar o cone de gás e determinar a vazão ótima ao longo do tempo para a gestão de campos maduros, que você tem esse problema que se você produzir muito, você começa a produzir gás, determinar essa vazão ótima. E aí eu mandei para várias empresas. A primeira a responder foi a Chevron, o projeto foi dela, era um momento favorável, né? Depois a BG e a Petrobras entraram em contato e eu, tipo, eu já estava com o primeiro projeto Petrobras, estava com o segundo projeto Chevron,
E eu, na época, eu fui cauteloso de negar tanto a ABG como a Petrobras a oportunidade de financiar projetos do meu laboratório. Foi certo. Hoje eu não nego o projeto, né? Quando aparecem as oportunidades, eu aceito. Por mais que vá sobrecarregar, eu acredito e confio no meu potencial de me superar e aceitar, né? Mas, na época, talvez tenha sido melhor. Eu acho que talvez eu não estava pronto, eu tinha os projetos Petrobras, eu orientando, apesar do... Tinham vários professores, eu era coordenador do projeto, mas vários professores eram orientandos dos alunos, eram uns 40 alunos, mas cada professor tinha um grupo de alunos orientados. O Lianos teve o Oscar, o Camilo, o Jesus, eu acho que você deve lembrar aí dos mais antigos, né? Que Uhum. foram orientados, mas sob minha orientação devia ter uns 8. No projeto da Chevron, uns 3, 4, estava com uns 11, 12 orientados, né? Uhum. Podia ter aceito para chegar nos 18, mas eu acho que eu não tinha maturidade para gerenciar um grupo tão grande na época. Então, Certo. eu acredito ter feito a coisa certa na época, mas, bom, não dá para voltar a fazer diferente e analisar os resultados, né? Na vida, a gente tem que fazer escolhas com base no que a gente tem no momento e tomar decisões. E depois Certamente. disso, teve um momento bem difícil, né? Que foi um momento que as empresas estavam gentilmente sendo aconselhadas a doar para o Ciências Sem Fronteiras essa verba de pesquisa. E a posteriori teve um momento favorável, né? Teve esses projetos. E vamos ver como é que vai ser o futuro. Mas eu acredito que tem essa questão, você tem que estar sempre tentando, porque na hora que o momento é favorável, essa verba não está sendo realocada pelo governo para outros fins que seu fim original. É o momento de que os projetos aparecem, mas você tem que estar sempre no radar das empresas, porque elas sabem que uma hora essa obrigação vai ter que ser executada e aí eles vão procurar as pessoas que já estão identificadas no radar como possíveis contribuintes. Eu acredito que essa feira foi muito útil para mim, o Rio Gas. Eu ultimamente não tenho ido porque eu tenho esse projeto da Repsol que vai até setembro do ano que vem. Então eu não fui esses últimos anos. Tipo, esse ano teve de novo, mas eu já tinha projeto e já tinha um projeto de Furnas, que é um projeto de 3 anos. Estava para começar, então eu decidi não ir fazer prospecção. Já falou assim, não, 18 orientandos tá bom, tá de bom tamanho. Mas eu já comentei com alguns colegas de outras universidades, né? Eu tenho parceiros internacionais no Japão também, que eu falei, não, a gente vai se encontrar na UTC Brasil do ano que vem. O projeto da Repsol vai concluir. Não sei quão ativo eu vou estar lá procurando o projeto, ou se eu já vou ter o número que eu desejo, mas com certeza eu vou estar lá. E para quem quer projeto, eu acho que é uma oportunidade bem interessante participar dessa feira. Tem um congresso junto, então dá para enviar artigo para esse congresso, ir para o congresso, principalmente os alunos de mestrado, Qual né? o nome da feira, Eugênio? É o OTC Brasil. Pode ser. OTC, Offshore Technology Conference. Apesar de ser offshore, ela envolve toda a parte de equipamento subsea naval e engenharia de petróleo, tem reservatório e assim por diante, né? Uhum. Se bem que a parte mecatrônica eu acho que tem mais aplicação nessa parte de offshore, mas tem todo tipo de artigo, é a grande feira. É, ela se alterna a cada... Nos anos pares tem Rio Oil and Gas e nos anos ímpares tem a UTC Brasil. Então, são oportunidades, são sempre na época de setembro, outubro, né? Então, são oportunidades de congresso, se você deseja participar, contar com o apoio do programa, vale a pena mandar um artigo, né? Se não, é cara e coragem, a inscrição para a feira, principalmente para estudante, é bem barata. E vai lá. Eu já tive aluno que foi lá e conseguiu emprego. O aluno que foi apresentar esse ano no Rio Ingues conseguiu pelo menos 3 entrevistas de emprego. Vamos ver o que vai rolar. Mas é um ambiente bem dinâmico da indústria do petróleo, Uhum. onde as coisas acontecem, né? Uhum. Cheguei aí na UTC
OTC Houston, né? OTC a mãe, que é todo ano na cidade de Houston, né? A OTC. Mas lá, tipo, eu senti que para mim, né, como indivíduo, é outro nível de negócio que está ali acontecendo. As pessoas não estão contratando pessoas, as pessoas não estão contratando projeto de pesquisa. As pessoas, tipo, para professor é lugar de reitor, é lugar para presidente de empresa, coisa do tipo, entendeu? É Entendi. outra magnitude. Uhum. Os caras vão fechar contrato de parceria, talvez com uma FAPESP da vida, um centro de pesquisa, Uhum. uma universidade inteira, e não com Mais um laboratório. institucional, né? É, é Uhum. outra ordem de grandeza, Certo, né? certo. E Então, tocaste o assunto, Eugênio, sobre empregabilidade, né? uhum, Os teus, digamos, egressos, das pessoas que já titulaste no teu grupo de pesquisa, né? uhum. E como está essa empregabilidade? Todos estão posicionados? Vão para a área de pesquisa? Vão para a área mais da indústria? É, alguns na indústria, eu tenho, vamos lá, tentando recapitular, tentando lembrar aqui, os que eu lembro. Teve o meu primeiro doutorando, ele é professor em universidade particular aqui no DF. O meu segundo doutorando, ele está aprovado para um IF, né, Instituto Federal, mas ele trabalha como pesquisador, depois doutorando no meu laboratório. Por mais que eu tenha muita gente no laboratório, eu tenho poucos egressos, vale a pena comentar, porque tem muita gente que, tipo, fez PIBIC, fez TCC, fez Entendi. mestrado, está no Mestrado, está no doutorado. doutorado. Uhum. Tem aluno que fez mestrado, doutorado, está no pós-doc, por causa do Postdoc. William Coelho. Uhum. Ele fez mestrado, doutorado, está fazendo pós-doc, e aí ele tá, tipo, na Colômbia tem um requisito que você tem que dar pelo menos 3 semestres de aula para poder prestar concurso lá para professor. E Uhum. agora que ele, depois do terceiro ano de pós-doc, ele está começando a pensar em fazer concurso para ir para Colômbia. Sim. Então, ele começou a dar, além de fazer o pós-doutorado, né, com bolsa da Repsol, a dar aula em faculdade particular aqui, nesse sentido, de ter esses 3 semestres e poder voltar. Uhum. O Aniran é o que fez PIBIC. O Aniran está comigo desde 2012, né? Uhum. Trabalho de graduação, mestrado, doutorado. Toda a cadeia. Exato. Uhum. Era professor substituto da Universidade de Brasília e agora que ele passou no concurso, está esperando ser chamado e continua como pós-doc. Uhum. Tem o Marco Emílio, que fez PIBIC, trabalho de graduação, mestrado, está na Cognitus, que é uma empresa de inteligência artificial, né? Tem o Eduardo Paiva, que fez trabalho de graduação, mestrado, está no IFP, em parceria com a Escola de Minas de Paris, fazendo doutorado. Daniel Albuquerque, que fez trabalho de graduação, mestrado, trabalhou um tempo não, fez trabalho de graduação, trabalhou um tempo na Petrobras, voltou, fez mestrado, está na Universidade de Varsóvia fazendo doutorado. Tem o Jean Gonzalez, ele só veio fazer mestrado aqui, ele é do Rio, ele fez mestrado aqui e está na Universidade de Delft, na Holanda. Tem também o Ah, Lúcio, que fez mestrado com a gente, fez doutorado no PCMEC, e eu não sei da sequência profissional dele. Tem o Pipe, o Felipe, que fez mestrado com a gente, veio da Colômbia, fez mestrado com a gente, e hoje ele trabalha no negócio familiar, da família dele. A família dele tem um setor de comércio, um trabalho na área. Então, tem de entendi. tudo. Tem Tem de gente que está tudo. na área, tem Uhum. gente que não está na área, né? Tem gente que, tipo, tá uma cara lá no laboratório, né? Tem o Balden, por exemplo, fez PIBIC, TCC, está no mestrado, trabalhando no projeto de Furnas, né? O Uhum. Vinícius, representante, né? Fez mestrado e está no doutorado. Então, como a gente tem uma sequência, está tendo uma sequência de financiamento, acaba que quem quer prolongar os estudos no laboratório acaba conseguindo, né? Devido a Uhum. essa disponibilidade. Uhum. Aproveito a carona ali, Eugênio, para recomendar aos presentes, a grande maioria são do PPMEC, que entrem e sigam o PPMEC no LinkedIn. Se caso não tenham um LinkedIn, certo? Criem seu
seu usuário no LinkedIn e sigam o PPMec, porque essa maneira como nós estamos rastreando os egressos, né, para acompanhar as suas carreiras, isso é algo muito importante para o programa, é uma das estratégias na qual estamos apostando, tá, para acompanhamento de carreira. Excelente. Eugênio, então vou passar a palavra para a plateia. Alguém tem alguma dúvida? Este é o momento. Com algum comentário? Se alguém quiser fazer algum comentário, levante a mão. Está fechado o teu microfone, Eugênio. Bom, se não, então eu vou fazer um par de perguntas mais técnicas, Eugênio, que eu fiquei em dúvida. E a primeira delas é sobre a aplicação do filtro adaptativo. Um filtro adaptativo de base estatística ou Kalman? O Kalman. O Kalman, o que que acontece? A gente supõe que a gente conhece o modelo, e a partir do momento que a gente supõe que conhece o modelo, a gente calcula o impacto da variância, da intensidade da perturbação na o impacto da intensidade da perturbação na A entrada, né? variância da saída. Então, tipo, se você tem uma saída, tipo, se você tem uma entrada de variância 10 e a saída tem variância 1, a gente tem esse ganho de 1/10. Então, o que que a gente faz? A gente calcula a variância da saída. Vamos dizer que, tipo, essa variância da saída é, sei lá, 7. A gente sabe que o ruído gera uma variância de 5, e a gente considera que a variância devido ao ruído de medida do sensor é independente da variância devido à perturbação física. Então, a gente tem uma variância de 7, a gente subtrai 5, que é devido ao ruído, fica 2. Então, esse 2, É o que como tem um aplica. ganho de 1/10, a gente inverte, então a intensidade da perturbação na entrada é de 20. E aí a gente faz o filtro calma considerando uma variação de perturbação na entrada de 20. Entendi. Então, a A cada minha instante, a dúvida. gente calcula a variância e depois a gente passa num filtro de primeira ordem e aí usa isso para fazer o cálculo inverso da matriz Q. Entendi. A minha dúvida, então, é se teria o mesmo efeito filtrar a saída do controlador, ou isso não faz muito sentido. O problema é que filtrar a saída do controle. Tem um detalhe, tem um detalhe. Quando a gente faz o filtro calma, que é o que faz o sistema da gente ser o melhor, toda a bibliografia que a gente encontrou, a gente considera conhecido o controlador e o sistema. Então, a gente leva em conta a reinjeção do ruído feita pelo controlador, porque o controlador, por mais que você tenha os estados estimados, eles não são exatos. Então, você recupera um pouco de ruído. E essa reinjeção de ruído é levada em conta. Então, você tem essa covariância, né, essa correlação entre o ruído de medida e o ruído reinjetado pelo controlador é levado em conta no cálculo ótimo. E isso permite uma otimização, tipo, usar o filtro calma numa condição ótima. Entendi. Então, Filtrar o sinal do controle em relação ao ruído. O que que acontece? O sinal de controle nesse caso, é proporcional aos estados do sistema. Então, quando você filtra o sinal os estados, você automaticamente está filtrando o sinal de controle. É, nesse sentido, como os estados já fazem parte do controle, não, né, você consegue essa solução ótima através dessas hipóteses. Então, eu acho que qualquer solução que foge dessa, ela deixa de ser ótima, né? O que pode acontecer é, por exemplo, eu não quero usar um controle que se baseia nas variáveis do sistema, tipo, eu uso um controle no tanque em cascata. Eu meço o tanque de baixo, eu estimo o valor do tanque de cima e uso isso no controle.
eu não quero fazer isso, eu quero fazer um MPC, por exemplo, né? Aí talvez faça sentido, mas foge um pouco da minha Entendi. alçada. Certo. No caso do filtro estatístico, já fazendo o gancho, a grande vantagem de filtrar o sinal é que isso só depende do sensor. Então, você não precisa do conhecimento da planta e nem do controlador. Então, para você filtrar o sinal de controle, nesse caso, você precisaria de mais informações, que muitas Mas vezes não igual estão está disponíveis. coletando a variância da saída, não? Exato. Sim, legal. E minha segunda pergunta, Eugênio, é já sobre a aplicação do reservatório, aquela última que apresentaste, reservatório de petróleo. Sim. Imagino que trabalhaste com reservatórios simulados, né? Agora, que tão fiel é essa simulação à realidade? Não sei se tu tens informação sobre o assunto. Isso leva em consideração a geologia do reservatório, o tipo de rocha, a porosidade da rocha, tudo isso são modelos muito complexos. Desde o ponto de vista computacional, é demorada a simulação. A simulação leva minutos, aí horas, né? No campo real, a simulação leva horas, né? E esse foi o final da pergunta. O começo da pergunta foi... Se leva em consideração Sim, a gente a trabalha com incertezas. Na verdade, por incertezas. exemplo, um dos desafios mais conhecidos, né, acadêmicos, eles fazem isso na realidade também, é o seguinte: você tem 50 modelos. Eles querem que você maximize a produção média desses 50 modelos, porque são modelos parecidos que levam em conta, tipo, você tem um modelo base e umas incertezas. E aí você gera 50 modelos e você tem que otimizar para todos esses 50 modelos ao mesmo tempo. Você tem que aplicar o mesmo controle que ele, na média desses 50 modelos, gere uma solução favorável. O Tipo um ideal é que ele benchmark, né? aumente para todos os 50, porque aí, independente de qual seja o mais parecido com o reservatório real, você tem um certo grau de confiança que você vai aumentar a produção. Na Tá, legal. verdade, segunda parte do projeto, além de testar em reservatórios reais, a gente quer, em vez de considerar 50 modelos, a gente quer fazer uma média, tipo, você tem 50 modelos, mas a partir do momento que você começa a produzir, você consegue identificar quais desses modelos são mais parecidos com os casos reais, com o caso real produzido, e você dá mais relevância a esses modelos em detrimento aos outros. É um desafio que a Interessante. gente está também executando nessa segunda fase do projeto. E aí acaba entrando a questão de filtragem, de é, seleção de modelos de acordo com o nível de erro e ruído presente nos dados reais. Então a gente Interessante, é acaba muito bacana. reutilizando esses conceitos de filtragem para essa segunda Uhum. parte aí do projeto da Repsol. Muito legal. Bem, Eugênio, esses são meus comentários, tá? Então, Eu agradeço por acho eles. que se ninguém da plateia tem dúvidas ou comentários, então podemos direcionar para o encerramento. E te agradecer, Eugênio, pela disponibilidade, tá? Neste horário, eu sei que é Uhum. difícil, certo? Mas, bom, tu tens experiência, certo, com o Tamo junto, seminário, cara. certo? Você já foi É, coordenador do programa, né, durante 4 anos, né? exato. Eu que Então, peço desculpas pelo tumulto. É que normalmente nos seminários eu tinha esquecido disso, era para ter feito no laboratório. Que meus seminários eram na quinta, e quarta é o único dia que meus filhos vêm almoçar em casa. Então, quarta-feira aqui é o terror, mas nos outros dias é tranquilo. não, mas foi ótimo, foi ótimo. Então, te agradeço muito, Eugênio, pela disponibilidade, pela paciência, né, por compartilhar a tua experiência, certo, nos projetos, tá? Uhum. E então eu dou por encerrado este seminário e Uhum. até uma próxima apresentação tua, Eugênio, tá? Tranquilo, muito obrigado. Sucesso aí nas tuas pesquisas. Sucesso. Até mais.